Eu converso com o professor Alan, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, do Hospital das Clínicas. O assunto de hoje é o sono. Professor, o senhor falou no bloco anterior, nos blocos anteriores, sobre a necessidade de se dormir. Em média, 8 horas. Digamos que uma pessoa durma durante anos e anos, 6 horas em razão de suas atividades profissionais, familiares. Lá na frente, dá para recuperar aquelas 2 horas que faltaram por dia? Eu não me recordo de um estudo que demonstre isso, né? Mas eu acredito que não. Tá? Perdeu. Perdeu. Mas a longo prazo. Mas a curto prazo, vamos pegar uma janela temporal, não de anos, uma janela temporal de semana. Então vamos supor que você gostaria de dormir, o tempo total de sono é de 7 horas. Mas durante a semana, segunda noite, terça, quarta, quinta e sexta, até quinta, você durma apenas 6 horas. Ou seja, você teve uma redução do tempo total de sono de 4 horas na semana. É bem possível que no sábado, se você tiver oportunidade, você vai recuperar parcialmente esse tempo perdido. Ou seja, que de repente na sexta-feira você vai dormir no horário habitual próximo das 11, mas você vai acordar, ao invés de acordar às 7 horas, às 6 horas, você vai acordar às 10 da manhã. E você não vai conseguir recuperar os 4 horas de sono de maneira adequada, mas parcialmente isso é possível. Tá? Então, se você tiver em débito do sono, numa janela temporal de uma semana, é possível você recuperar parcialmente esse débito. Algo que você não perguntou, mas é algo que a gente pode comentar, que eu gostaria de comentar, que eu acho interessante, assim como existe você recuperar o débito de sono, é possível você ter crédito de sono. Né? Então vamos pegar um profissional da enfermagem. Então o profissional da enfermagem ele sabe que vai ter um plantão hoje, à noite, que ele vai trabalhar das 19 às 7 da manhã. E que esse plantão, habitualmente naquele hospital, é um plantão bastante puxado, em que ele vai ficar acordado durante todo esse período. Se ele tiver a oportunidade, no período que antecede o plantão, no período da tarde que antecede o plantão, ele dormir 2 ou 3 horas, ele vai ter um desempenho muito melhor nesse plantão. E ele vai ter esse crédito de 2 ou 3 horas que vai dar uma melhor atenção para ele, uma melhor atividade psicomotora para ele desempenhar melhor o seu plantão. Em outras palavras, assim como a gente tem débito de sono, a gente também pode ter crédito de sono. Professor, o senhor usou um exemplo de um enfermeiro. Existem vários outros profissionais que trabalham à noite. Uma noite mal dormida, ou várias noites, na mesma situação, a pessoa passa horas saindo de um trabalho para o outro, equivale, o senhor tem uma pesquisa, me parece, a respeito disso, a ingerir bebida alcoólica? Isso. Tem um trabalho, né, publicado numa revista específica de sono, né, que teve bastante repercussão, em que ela avaliou a equivalência do ponto de vista de direção, ou a chance de você bater um automóvel. Ela observou a equivalência do uso de álcool com privação do sono. Ou seja, eles tentaram ver se a privação do sono tinha um efeito sedativo, um efeito psicomotor semelhante ao uso do álcool, do etanol. E o que eles observaram? Eles pegaram grupos de jovens e dividiram. Um grupo de jovens tomaram 2 latinhas de cerveja, 4, 6, 8, 10 e 12 latinhas. E colocaram no simulador de direção. Um outro grupo de jovens, eles privaram de sono. Ou seja, dormiram 2 horas a menos, 6 horas, 2 horas, 4 horas, 6 horas, ou ficaram sem dormir a noite inteira. E colocaram também no simulador de direção. E qual foi o achado qual foi a equivalência desse estudo? Eles observaram que as pessoas que têm a privação de sono equivalente a 2 horas de sono a menos, ou seja, uma pessoa de 8 horas que ela durma 6, isso equivale a 2 ou 3 latinhas de cerveja. Então a chance de você bater o carro dormindo 2 ou 3 horas a menos é semelhante à chance que você tenha de bater o carro se você ingerir 2 ou 3 latinhas de cerveja. Que hoje, do ponto de vista legal, qualquer ingestão alcoólica está proibido, né? Mas não existe qualquer orientação em relação ao tempo total de sono. Se a gente for um pouco mais extremo e observar aquele indivíduo que não dormiu à noite, que isso pode acontecer em profissionais de saúde, profissionais militares, né, quem trabalha com segurança e outros aí, né, que passam de repente um período inteiro sem dormir, a chance de acidente automobilístico provavelmente é grande. E equivale a quantas latinhas de cerveja? São 10 a 12 latinhas de cerveja. Então aquele profissional, né, que passou a noite inteira sem dormir, a chance dele, ele pegou o carro, a chance dele bater o carro nesse modelo é semelhante a chance que se ele tivesse ingerido 10 ou 12 latinhas de cerveja, o que é muita coisa. Não tem nenhum medidor de sono, né? Não. Portátil, né? Tem aquele que mede para saber se bebeu, mas portátil não tem. Não, desse tipo não tem. E por falar em sono, professor, dormir à tarde faz bem? Dormir à tarde, assim... Aquele cochilo que dá depois do almoço. A gente pode abordar isso de diversas maneiras, isso é variável de indivíduo para indivíduo, né? E de cultura para cultura. Então, a gente pode falar que nos países latinos, né, vamos pegar no interior da Argentina, no interior do Uruguai, existe o comportamento da siesta, em que o indivíduo vai ali durante o período, ao final do almoço, até o início da tarde, ele vai ter 2 horas, excepcionalmente 3 horas de sono.
né? A maioria dos outros países do Ocidente, exceto esses países latinos, não tem esse tipo de comportamento. O que eu posso dizer, assim, dentro da nossa sociedade, né, sociedade brasileira, é que para quem não tem insônia, cochilar depois do almoço, que habitualmente é o horário que a gente cochila, não tem nenhum problema. Tá? Habitualmente, cochilar depois do almoço, para quem não tem insônia, habitualmente tem uma função restauradora. Você consegue melhorar sua atenção, sua capacidade intelectual, né, e psicomotora também. Entretanto, naquela pessoa que tem insônia, ou seja, que demora mais de 30 minutos para dormir, o cochilo à tarde ele tem efeito deletério. Então, na pessoa que tem insônia, ele não deve dormir à tarde. Na pessoa que não tem insônia, se ela sentir a necessidade de dormir depois do almoço, ela pode fazê-lo, porque não vai ter maior impacto. Na verdade, vai ter uma propriedade mais restauradora. E quanto tempo? Isso é variável. Tá? Então, muitas vezes, quem dorme à tarde pode ser uma recuperação de um tempo total de sono noturno reduzido. Então, vamos supor, então, se você dorme próximo de 6 horas e meia à noite, 6,5 horas, e teu tempo total de sono é de 7 horas e meia, é bem possível que durante o dia você queira cochilar. Então, o cochilo vai durar ali 30, talvez 60 minutos. Tá? Então, esse para você ter durante 24 horas, teu tempo total de sono de 7 horas e meia, que depende do que é o teu ideal. O que a gente pode dar de orientação é o seguinte, tem momentos que a gente cochila e que a gente acorda mal. Então, acho que provavelmente já deve ter acontecido contigo, mas já aconteceu comigo. Eu, de repente, for cochilar à tarde, eu abro o olho, eu não sei se eu estou no pé da cama, se eu estou na cabeceira, eu não sei que oração, nossa, eu me sinto desorientado, aquela angústia, né? Então, um pensamento difícil, lentificado, aí eu saio da cama com aquele peso, né? É bem possível que você acordou no momento que não seja adequado do sono, que é o sono que a gente chama de ondas lentas. Então, quando a gente acorda no sono de ondas lentas, tem aquela sensação, nossa, eu acordei pior do que quando eu fui dormir. E ele habitualmente acontece ali depois de 20 minutos, 30, 40 minutos de sono. Então, se você acordar entre 20, numa pessoa normal, entre 20, 30, 40 minutos, é bem possível que você vai acordar até 60. Você vai acordar nessa faixa do sono e vai se sentir mal. Se você acorda nos primeiros 20 minutos do sono, provavelmente você não vai chegar nesse sono que dá esse mal-estar. Então, você vai acordar bem. E se você acordar depois de 80 minutos, 90, provavelmente você vai estar numa outra fase do sono, que é o sono REM, um sono bastante profundo, que você também vai acordar bem. Em outras palavras, se você for cochilar, procure evitar dos 20, 30 minutos até os 60 minutos, que é um horário que se você acordar, você tem aumenta a probabilidade de você ter esse mal-estar ao despertar. Ou então cochila 20, ou então mais de uma hora. Mais de uma hora, é isso. Em outras palavras, é isso. Perfeito. Tá certo. Professor, para quem quer dormir bem, o que é que deve fazer? São várias medidas, né? Tem gente que chama isso de higiene de sono, outras pessoas chamam de boas práticas relacionadas ao sono. Então, são atitudes simples que a gente vai realizar no dia a dia e à noite, que aumentam a nossa probabilidade de dormir, que aumentam a nossa qualidade do sono. Eu vou comentar algumas aqui. Uma que é bastante importante, ou talvez a mais importante, é a rotina relacionada ao sono. Você deve ir para a cama e levantar habitualmente nos mesmos horários. Você não deve ter grande variabilidade de noite para noite. Uma outra prática é você ir para a cama apenas quando você tiver sono. Né? Então não adianta você ir para a cama se você estiver alerta, estiver com sono. Se você for para a cama alerta, você vai ficar pensando muito. E vai pensar habitualmente coisas que não são tão agradáveis. O que você não fez no dia, o teu planejamento para o próximo dia, vai te deixar um pouco angustiado, um pouco ansioso e vai aumentar o alerta e você não vai ter sono. Ou seja, você deve ir para a cama apenas no momento que tiver sono. Você deve ter também o que a gente chama de rotina de desaceleração. Ou seja, você deve sinalizar para o organismo que o horário do sono está chegando. Né? O nosso sono ele não é como um interruptor, em que eu estou acordado e de repente eu aperto o botãozinho e durmo. Ele não é assim. A gente precisa ter pistas, né, para o nosso organismo para a gente ficar sonolento. E nessas pistas, o que a gente orienta? Habitualmente, a gente fala que 2 horas antes do seu horário desejado de dormir, você deve diminuir suas atividades. Né? Então, se você está assistindo televisão, reduz o som. Se você está assistindo televisão num ambiente muito claro, você reduz a luz do ambiente, deixa mais escuro, deixa na penumbra, né, nessas primeiras 2 horas. 1 hora antes de dormir, você reduz ainda mais suas atividades. Aí você não vai mais checar e-mail, não vai mais usar smartphone, pode até ver mais um pouquinho de TV, mas uma atividade mais adequada seria uma leitura. Uma leitura com abajur e você começar a fazer essa leitura. Né? Nesse momento é bem possível que depois de 15, 20, 30 minutos você já vai começar a bocejar, você vai começar a já ter uma lentificação do pensamento e vai ficar sonolento. Aí é o horário de ir para a cama. Mas dessa maneira você sinalizou pouco a pouco que estava chegando o horário de dormir. É diferente de uma pessoa que de repente está vendo televisão, checando e-mail, ligando no telefone, aí olha, 11h30, tem que dormir, desliga tudo e vai deitar na cama. Essa pessoa não vai conseguir dormir de maneira adequada. Ela vai ter uma latência para dormir bastante alta. Então a gente deve fazer essa rotina de desaceleração. Outras atividades que a gente deve evitar também é o uso de substâncias com propriedades psicoestimulantes, ou seja, substâncias que tenham cafeína. Então a gente tem os refrigerantes tipo cola, café,
ou mesmo os energéticos, eles devem ser evitados no período noturno, pelo menos 6 horas antes do horário desejado de dormir, porque eles podem repercutir no sono. Atividade física também é algo que é importante. A atividade física, do ponto de vista de sono, ela deve ser realizada pela manhã. Atividade física intensa no período da noite atrapalha o sono, ok? De maneira geral. Tá? É claro que existem pessoas que são exceções, mas de maneira geral. Em relação à alimentação. Em relação à alimentação, o que a gente fala é que a pessoa tem que ter bom senso. Ninguém vai conseguir dormir com fome, mas também ninguém vai conseguir dormir com a barriga cheia de uma feijoada. Então é o bom senso que vai ditar. Você deve comer uma alimentação na quantidade adequada e uma alimentação leve, né, no horário adequado. A gente não deve ter grandes estripulias relacionadas à alimentação e sono. Né? Outras atividades que outro aspecto importante que a gente deve levar em conta é evitar a automedicação relacionada a sono. Então, o uso de substâncias, principalmente remédios para dormir, eles podem ser utilizados quando sob orientação médica. Sem orientação médica, eles não devem ser utilizados. Muito bem, eu conversei aqui com o professor Alan, professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, médico do Hospital das Clínicas, especialista em medicina do sono. Vai voltar mais vezes aqui para falar, vamos colocar mais gente para perguntar para o professor Alan sobre o que fazer para a gente dormir melhor, qual o estilo de vida que a gente deve ter para poder ter um dia de trabalho, descansar e ter um outro bom dia de trabalho. Professor Alan, muito obrigado pela sua presença. Até o próximo programa. Eu que agradeço, Marcos, a oportunidade. Sempre pode contar comigo aí. Obrigado. Até o próximo.